Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara. Nós estamos ao vivo no canal 7 da NET e no canal 3 da Cabo Net e também pelo Facebook. Para você que está no Facebook, se quiser fazer perguntas, mandar alguma pergunta aqui para a doutora que hoje vai fazer o programa com a gente vai tentar, na medida do possível, responder. Hoje é 21 de setembro e hoje comemora-se o Dia Nacional da Luta contra a deficiência, na verdade a favor dos deficientes, né? E para falar sobre esse assunto com a gente, nós convidamos a doutora Daniela Branco, ela que é gerente médica da unidade ACD de Osasco. Muito bem-vindo, doutora. Muito obrigada pelo convite. Doutora, para começar, quanto tempo que a senhora já está à frente da gerência na ACD Osasco? Na ACD como um todo, eu estou há 14 anos. Mas na ACD Osasco, na gerência médica, né, eu estou desde 2010. 2010. O Centro de Reabilitação foi construído em 2013 com 2003 com o dinheiro do Teleton de 2002, não é isso? Isso mesmo, foi exatamente isso. E a unidade atende agora 8 patologias. Isso, são 8 clínicas, né? 8 patologias, isso, 8 clínicas que nós atendemos na ACD para pacientes tanto adulto quanto também o público infantil. O público adulto agora ocupa também uma grande parcela de atendimento, né? Antes o atendimento era mais voltado para as crianças. Qual é o percentual de público adulto que hoje a ACD Osasco atende? Isso. Então, em São Paulo, né, como um todo, a ACD, nós temos 3 ACDs. E nós temos a ACD Moca, a ACD Osasco e a ACD Central, que fica no Ibirapuera. A ACD de Osasco, junto com a ACD Central, são as ACDs que atendem tanto criança quanto adulto. E a gente vem notando um aumento desse público adulto. Já estamos por volta dos 40% aí do público adulto. Um público que vem crescendo e vem encontrando a ACD como um local de confiança para fazer sua reabilitação. Isso é muito bacana. Está quase empatando aí, né? Exatamente. Doutora, agora, o que a senhora tem a falar do Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência que comemora-se hoje? Na verdade, esse é o nosso dia também, o dia da ACD. É um dia onde a gente busca também sonhar junto com os pacientes, né? Tenho certeza, a nossa luta vai além dos muros da ACD. Nós não estamos lá só para reabilitar os pacientes, nós estamos para lutar pelos direitos da pessoa com deficiência, para a inserção social, para a inserção no trabalho, para mostrar para o paciente, é o que a gente fala muito nos cursos, que reabilitação vai além dos muros, é a vida lá fora. E é isso que a gente quer levar o paciente para ele voltar a viver a vida dele e também que a sociedade tenha mais consciência dessa pessoa que tem o mesmo direito de cidadão de todos nós. E hoje é um dia para refletir sobre isso, sem não é verdade? Nenhuma. Pelo menos para nós pararmos um pouco para pensar, né? Eu acho importante isso, né? E eu acho uma coisa mais interessante ainda, nós temos vários eventos na instituição. Tragam suas crianças, é importante a gente começar desde cedo a refletir isso, né? Tragam as crianças para encontrar uma criança com deficiência, fazer um amigo, entender as diferenças. É daí que a gente começa, é desde cedo educar, formar, mostrar para a criança que o mundo não é só aquilo que ela vê. O mundo é muito maior do que isso, né? E isso já é uma forma de inclusão, né? Com certeza. A pessoa com deficiência sentindo-se igual a outra, que na verdade é igual, mas esse momento de compartilhar brincadeiras, de compartilhar amizade, faz até bem. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. É o que a gente vê bastante nos eventos para a criança que a gente tem lá, essa troca extremamente saudável, porque a criança, ela não tem diferença, ela não tem a visão que infelizmente nós adultos tem. A criança brinca entre crianças, não interessa sexo, cor, religião, ela não tem esse olhar. E é isso que a gente precisa ter, um pouco olhar de criança. Por falar em olhar de criança, a terminologia correta, pessoas com deficiências, pessoas portadoras de deficiências, portadoras de necessidades especiais, qual que é a terminologia mais correta e adequada para se usar? Adequada é a pessoa com deficiência, né? A pessoa com necessidades especiais, né? Essa terminologia que a gente usa mais hoje, no dia de hoje. Tá. Vamos falar um pouquinho de acessibilidade. Hoje em dia, como é que
A senhora, enquanto médica, gestora de uma unidade da ACD, que trabalha com pessoas com deficiência, enxerga a acessibilidade nas grandes cidades, ou no Brasil, no geral? Eu acho que é uma luta ainda maior, né? A gente ainda está muito aquém daquilo que a gente poderia estar, né? Pensando até num território muito próximo da instituição, onde muitos pacientes, às vezes, eles vêm a pé, com a cadeira de rodas, uma mãe tocando uma cadeira de rodas na calçada. Não há menor condição de andar nas calçadas ainda, né? Então isso é uma coisa que é uma luta muito grande do município. Não falo só por Osasco, eu falo por São Paulo também, né? Eu falo por outros municípios. Nós temos muito ainda a batalhar, né? Porque às vezes a gente oferece uma cadeira boa, uma prótese ótima para aquele paciente e ele não consegue usar para ir no dia a dia, ir no mercado, numa padaria, porque não tem uma calçada adequada, né? Sinalização, rampas, né? Não é só isso, eu acho que também a questão da segurança também ainda precisa ser muito bem repensada e planejada melhor, né? Não só o espaço, calçada, rua, como também os transportes públicos também, né, doutora? Exatamente, transporte público, o respeito à pessoa com deficiência na hora de estacionar um carro. Então hoje a gente até percebe já que tem algumas leis em cima disso, onde a pessoa está sendo multada quando ela estaciona numa vaga para a pessoa com deficiência, mas ainda é uma coisa que acontece, não acontece, e essa pessoa às vezes fica, eu já me encontrei com uma pessoa uma vez esperando uma vaga num carro que estava com adesivo de pessoa com deficiência e não tinha vaga para estacionar, e todas as vagas ocupadas. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de consciência e cidadania. E esse é um dia propício para pensar e repensar sobre isso, e para falar, para tratar desse tema. Agora, de que forma, doutora, a ACD trabalha com esse tema, a acessibilidade? A ACD consegue expandir esse tema para as empresas, para associações? Como é feito esse trabalho de conscientização a partir da ACD? Nós temos duas situações bem interessantes, né? Nós temos na ACD de Osasco um projeto que nós chamamos de projeto de consultoria, onde a gente leva um projeto muito bem estruturado para empresas privadas, para associações, onde a gente coloca um serviço voltado para a adaptação dessa empresa, da mobilidade, da acessibilidade, também de palestra para os colaboradores da empresa, para receber essa pessoa com deficiência que vai agora participar da equipe, que vai preencher a cota. A empresa tem essa busca por causa da cota que eles querem preencher, né? Com a pessoa com deficiência. Então, existe aí uma troca importante, mas uma troca que eu ainda acho que existe uma imaturidade por parte das empresas, onde elas ainda entendem que é preenchimento de cota e ponto final. Não é isso. A gente precisa investir para receber esse paciente, né? Essa pessoa, porque é uma pessoa que está e vai trabalhar e vai participar, vai ter os seus direitos e deveres como qualquer outra. Mas a empresa não está preenchendo uma vaga, ela está tornando a sua empresa acessível para receber um novo colaborador. E essa participação que a gente tem é oferecendo esse serviço. Uma outra forma que a ACD de Osasco contribui bastante é o programa de trabalho eficiente, que nada mais é do que parceria com algumas instituições, como por exemplo o SENAC, e também com algumas empresas, onde a gente faz o quê? A gente ajuda a colocar aquele colaborador numa vaga, e nós também, e esse colaborador são nossos pacientes que já finalizaram o programa de reabilitação, nós oferecemos cursos para uma melhor capacitação e melhora do currículo desse paciente, para que ele também esteja mais apto a preencher as vagas. Então nós temos essa troca. Isso é uma reinserção do paciente na sociedade, né? Voltando a trabalhar, e também de uma forma mais capacitada, porque muitas vezes esse paciente ele nem se apercebe mais, né, de tanto tempo que ele ficou ali parado, que ele tem condições de voltar, né? E essas parcerias são para dar esse reforço curricular, para ajudar esse paciente a voltar. É o que eu volto a falar, nós temos que sair dos muros da ACD. A vida não é dentro da ACD, é lá fora. Isso é muito importante. Eu sempre falo para eles, aqui é uma passagem para vocês reabilitarem, para voltarem para o mundo lá fora. E é assim que o mundo lá fora tem que ver a ACD também.
Exatamente, para você que está assistindo tanto no Facebook quanto nos canais 7 da NET e no 3 da Cabo Net, não saia daí que a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com mais papo sobre acessibilidade, sobre inclusão, sobre o dia da luta do deficiente físico e, claro, vamos falar mais ainda sobre as ações que a ACD pratica, tá bom? Não saia daí, a gente volta já já. Quando a gente sai de férias, sempre esquece alguma coisa. Mesmo no modo stand-by, os equipamentos continuam consumindo energia. É preciso desligá-los da tomada. Se cada brasileiro adotar essa prática durante 30 dias ao longo de um ano, a energia economizada será suficiente para iluminar o Maracanã por 180 anos. Todos merecem férias, até seus aparelhos eletrônicos. Não desperdice energia. Sotaque. 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 Eu moro no Ipiranga, sou descendente de italiano. Meu nome é Felipe, eu sou paulistano e moro em Pirituba. Sou chileno, moro em São Paulo faz 30 anos. Meus pais são cariocas, eu sou carioca, eu moro na Aclimação. Meu nome é Hugo, meu pai é japonês, minha mãe é brasileira e eu moro ali na Vila Mariana. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que quem tem sotaque são os outros, né? Nós nunca achamos que temos algum sotaque, mas todos nós temos sotaques, todos nós falamos de uma maneira muito ligada à nossa realidade, ao nosso local de nascimento, né? Porta. 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 Ao longo desses 500 anos, São Paulo recebeu a contribuição de povos que vieram de várias partes do mundo, né? Os imigrantes, trazendo na bagagem, além das saudades e dos seus bens materiais, as suas línguas, né? São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. De volta com o Direto da Redação. Muito obrigado para você que está nos acompanhando. Hoje é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência e quem está para conversar com a gente aqui no nosso estúdio é a doutora Daniela Branco. No intervalo a gente estava conversando aqui, doutora, sobre uma outra forma. No bloco anterior a gente terminou e você estava falando que a ACD precisa sair, romper os muros, romper ali o espaço físico da instituição. Você me contou que agora tem um novo atendimento. Esse novo atendimento, a ACD pode ir até a casa das pessoas e as pessoas podem pagar com um convênio, é isso? Conta um pouco para a gente como é que funciona isso. É assim, a ACD, a instituição, todo mundo sabe que a ACD atende paciente neurológico, né? E são essas patologias, essas 8 clínicas que eu falei para vocês. Mas além disso, a ACD se expandiu um pouquinho mais e a gente tem um paciente com uma pequena incapacidade, um paciente ortopédico, que muitas vezes não encontrava aqui no município algum lugar para o seu atendimento. Um paciente que fez uma cirurgia de quadril, uma prótese de quadril, uma fratura do pé, ou tem um problema ortopédico, uma tendinite simples do trabalho, uma doença ocupacional relacionada ao trabalho e que antes não encontravam atendimento de reabilitação. Então hoje a gente tem um centro de terapias, só que esse centro de terapias ele é focado para o paciente de convênio ou paciente particular. E esse centro de terapias, esse paciente vai fazer a sua reabilitação através do seu convênio ou mesmo do particular e é voltado para quê? Para que a gente também desenvolva a parceria com as empresas que a gente já conhece, para a gente divulgar um pouquinho desse trabalho e conseguir atender esse público de uma forma mais diferenciada.
Tá? Isso acaba revertendo para ajudar a própria ACD, porque não deixa de ser uma fonte de captação de recursos para a instituição. Né? A ACD ela tem um trabalho voltado para o SUS em reabilitação neurológica, mas nós sabemos hoje que a gente tem que nadar contra a maré e contra a correnteza, como a gente falou desde o início, que é buscar recursos para que as ACDs continuem funcionando. Então, venha fazer a sua reabilitação conosco. Agora, de que forma que o paciente que se interessou, que está em casa, que está nos assistindo pelas redes sociais, ele pode entrar em contato? Qual ele tem que ir pessoalmente, é no site, por telefone? Olha, o paciente que tiver o encaminhamento do seu ortopedista, do seu neurologista, ele pode ir direto na ACD com esse encaminhamento médico. Se ele tiver alguma dúvida, 3604-5160 ou 5150, 3604-5150 ou 5160, liga, pergunta, a gente está lá à disposição para informar, documento, o que eu preciso trazer, sabe, meu diagnóstico é esse, eu preciso disso, então não tenha receio, a gente vai estar lá para te ajudar. Quais são os outros trabalhos desenvolvidos dentro da ACD, por exemplo, para alguém que ainda não saiba, quais são os trabalhos desenvolvidos pela ACD? Bom, nós temos um trabalho bem bacana, para quem conhece a ACD de Osasco, a gente está ali grudadinho com a Amadora Guiar, a maternidade. Nós temos um trabalho que na verdade, é um grande xodó da instituição, nasceu na ACD da Moca e hoje tem na ACD de Osasco, que é o atendimento ao bebê de risco. Então, aquele bebezinho, a nossa parceria é com a maternidade, né? Então, aquele bebezinho que nasceu lá na maternidade e que nasceu prematuro ou com alguma dificuldade, né, do parto, ele é encaminhado para a instituição, para a ACD, e nós fazemos uma avaliação, que é esse projeto Bebê de Risco, para acompanhar essa criança no primeiro ano de vida, para orientar a família, para orientar desenvolvimento. O acompanhamento é multidisciplinar, é físio, é TO, psico se necessário for, fono se necessário for, e esse paciente, se ele andar até o primeiro ano, ele recebe alta. Caso contrário, se ele precisar mais da instituição para uma reabilitação mais um pouquinho complexa, mais demorada, ele vai ser enquadrado na instituição para seguir o tratamento dele em reabilitação. Esse trabalho já ganhou o prêmio ABRINC, então é um trabalho assim muito reconhecido. E ele é detectado se a criança tem alguma espécie de deficiência sim, já porque lá nós nos temos, primeiros meses, dentro do hospital? Nós temos escalas que são aplicadas. Na maternidade eles têm alguma dúvida, né? Então, um bebê com uma prematuridade extrema, com muito baixo peso, que deu alguma alteração no parto, né? A gente tem todo lá o escopo do projeto e aí ele é encaminhado diretamente para a ACD e a gente já agenda com a nossa neuropediatra, que aí daí para frente nós vamos aplicar algumas escalas de desenvolvimento para a gente poder ver se essa criança ela está se desenvolvendo adequadamente mês a mês. Então traçamos uma curva de desenvolvimento. Se por algum momento ela sair dessa curva, aí nós já sabemos que precisamos desenvolver aquela reabilitação mais complexa e ela vai ficar na ACD. Se ela atingir o desenvolvimento motor esperado, ela recebe alta. Então é um trabalho bem bacana e o nosso projeto futuro aí, já de antemão vou falando, que é a gente tentar uma parceria com as maternidades privadas. Aí sim a gente levar a ACD lá para as maternidades privadas, isso é uma conversa futura, ainda estou adiantando uma coisa lá na frente, para a gente tentar fazer com que esse trabalho seja reconhecido e que a gente tenha a paciente com a necessidade de reabilitação seja introduzido no programa o mais precoce possível, porque isso está relacionado diretamente com o prognóstico dessa criança, ou seja, quanto mais cedo eu fizer a reabilitação, melhor a minha recuperação, melhor o meu resultado. Importante a informação que você traz em primeira mão aqui, para quem está assistindo, para quem está acompanhando a TV Câmara. Agora me diz uma coisa, esse projeto futuro, ele inicia-se em Osasco ou vai ser nas cidades em que tem a ACD, ou é uma ideia maior para todos os municípios de São Paulo? Qual é a dimensão dessa ideia, desse olhar da ACD, que é
muito interessante, que é a primeira infância, antes da primeira infância, a criança já ter esse diagnóstico. Esse projeto, ele vai ser isso, a ideia é expandir ele inicialmente para Osasco. Como nós já temos estruturada a equipe e o programa de reabilitação que já funciona hoje lá, toda sexta-feira com a doutora Alessandra, então nossa ideia é realmente vender essa ideia para as maternidades privadas. E aí, por que não vender para as unidades? Uma coisa que dá certo, né? Então eu acho que nós somos o piloto de teste, que já está dando certo, né? Parabéns. E aí até um momento aqui de eu falar para os gerentes, né, diretores de hospitais, olha, nós estamos aqui, vamos conversar. Venham até nós, se vocês não forem, a gente vai até vocês, não tem problema. É verdade, o importante é que façam o contato e que nesse momento a ideia é uma ideia de prevenção, uma ideia de antecipação, e eu acho que esse cuidado nos primeiros meses da criança ajuda até uma recuperação melhor, uma recuperação mais rápida, né? Sem dúvida. Agora, estamos falando de projetos bacanas, eu queria falar em números aqui com você agora. Quantos atendimentos mês? 5.000 atendimentos por mês, adultos e crianças. Não só da cidade de Osasco. Nós estamos falando de Osasco, 15 municípios e mananciais. O grande número é Osasco. A expressão maior nós temos de Osasco em torno de uns 30%, 40%. Desses 5.000, qual que é a principal patologia que a ACD atende? A grande maior clínica de atendimento em todas as ACDs, seguramente falando, é a clínica de paralisia cerebral, que é o atendimento das crianças com algum tipo de atraso, alguma malformação cerebral, crianças que, às vezes, alterações de parto, problemas no parto, né, ou neonatais, problemas neonatais. Então, são as crianças realmente é o maior. Paralisia infantil. A paralisia infantil, a poliomielite, nós atendemos também, mas a paralisia cerebral é o nosso maior número mais expressivo de atendimento. Para os adultos? Para os adultos, nós temos aí um bom equilíbrio entre lesão medular, entre amputados, né? O que a gente nota muito em Osasco, e vale a pena falar, é que a gente precisa investir mesmo na nossa saúde básica. Então, um número crescente de pacientes com sequelas de AVC. Isso eu venho notando a cada dia, porque sou eu que pego e vejo a pasta de encaminhamentos. Então, pressão alta, diabetes, hipertensão, colesterol. Então, unidades básicas de saúde. Vamos tentar melhorar o nosso atendimento aí, a prevenção é fundamental. Tendo esse atendimento básico de forma eficiente, não vai deixar sequela, consequentemente menos adultos com sequelas e aí com alguma deficiência vai estar lá na ACD. Menos episódios de AVC, né? Verdade. Com certeza. Estamos com a gerente Daniela Branco falando um pouco sobre o trabalho da ACD. A gente vai fazer mais um breve intervalo. Na sequência, voltamos com mais conversas sobre inclusão, sobre deficiência e, claro, sobre a ACD. Não saia daí, é muito rapidinho. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O
O programa CRAC, É Possível Vencer, está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. De novo, assim. Voltamos com o direto da redação. Obrigado a você que nos assiste. Um abraço ao Paulo Sinialska, que está nos assistindo aí pelo Facebook e elogiando o trabalho da ACD, doutora Daniela. Doutora, quem mantém a ACD? Como é o trabalho de base lá para as pessoas? Quem é que contribui? Da onde vem a renda? Conta pra gente como é que funciona a origem aí do dinheiro para poder fazer todo esse trabalho bacana, esse trabalho importante que a ACD faz. Eu acho assim, a primeira coisa, quem mantém a ACD somos nós, né? É o povo. Essa é a grande verdade, né? Quando a gente fala em Teleton, por exemplo, a gente sabe que o dinheiro que entra para a ACD é aquele dinheiro das ligações dos 2 dias. Porque aquele montante de meta já entrou desde janeiro e já foi diluído. Então, realmente, quando a gente fala tantos milhões, né, é expressivo o número. Mas é quem vai ligar, é aquele dinheiro realmente que vai entrar. E aquele dinheiro a gente sabe que não mantém nenhuma unidade. 1 ou 2, vai, vamos exagerar também. Mas todas as unidades, porque todas as unidades são deficientes. Essa é a grande verdade. A ACD de Osasco é uma unidade deficiente. Ela fecha negativo todo ano. E, em média, por mês, em média, menos 100 mil ou 150 mil reais por mês. Como fazemos para continuar? Vamos atrás de recursos. Seja lá abrir as portas para o convênio, abrir as portas particular, lembrando que esse paciente que entra, ele está ajudando a gente a fazer um atendimento do SUS. Porque com o valor que o SUS nos repassa hoje, infelizmente, a gente não consegue nem pagar uma folha da terapeuta. Então, nós temos que ir essa é a realidade que tem que ser mostrada para o público, que talvez o público ache a ACD tão bonita, graças a Deus que a gente consegue fazer a ACD ser bonita, porque o paciente merece. Mas esse bonita dá trabalho, porque a gente tem que ir atrás de dinheiro. E ir atrás de dinheiro é atrás dos mantenedores, é atrás de pessoas não só jurídicas, mas pessoas físicas que muitas vezes vão lá fazer a sua doação, pagam um carnezinho, né, fazem uma doação pessoalmente na unidade, que é muito bem-vinda, a gente aceita, viu? Aceita também doação de materiais, tipo roupas, calçados, temos os bazares, que é importante fonte de captação de recurso, porque a gente recebe sim doação, agradecendo a Showbiz, né? Não sei se pode fazer uma propaganda, mas a Showbiz nos ajuda muito, principalmente a unidade de Osasco. Então, isso é muito bem-vindo, porque nós temos um bazar que funciona todos os dias e depende de doações, né? Fora isso, dos mantenedores, nós temos as notas fiscais. Temos lá contagem de notas fiscais para conseguir mais esse recurso, né? Então, assim, fora isso também, eventos. Fazemos eventos na unidade. Só lembrando agora, não fazendo propaganda, mas já fazendo, sábado agora tem o Happy Day, que é um evento que nós vamos fazer para as crianças e você está convidado a levar seu filho, o adulto é de graça, tá? O evento é muito bacana, é a 2ª edição. Dia 5 de outubro temos o Chá Bingo. E fora isso, temos outros eventos que o nosso conselho voluntário nos ajuda a organizar. O presidente do conselho é o Roberto, que ajuda muito aí com a cidade, com as pessoas da cidade a organizar eventos interessantes para a captação de recursos. Então, a central, que é a ACD do Ibirapuera, assim como as unidades, todas correm atrás de se manter autossuficientes. E essa é a nossa, digamos assim, a nossa dor de cabeça. E a pessoa física que queira doar, ela tem que comparecer lá ou existe um mecanismo de conta, ela acessa o site, como é que funciona? Existe sim, nós temos o site da ACD, né? www.acd.org.br, lá você pode acionar a unidade que você escolhe, de sua preferência, se for de Osasco, acione a unidade de Osasco, e lá você consegue fazer a doação diretamente na conta da ACD Osasco. Isso também para a empresa? Funciona da mesma forma? Para a empresa, para a pessoa física. A empresa, geralmente, ela entra em contato também com a unidade, né? A gente tenta também estabelecer alguns contatos, assim,
empresas, com parcerias, né, que possam também desenvolver trabalhos com a gente, não só uma doação, mas, por exemplo, patrocinar um evento, né, fazer uma doação para um evento, alguma coisa que para a gente ajude também a fazer o nosso próprio trabalho. Sim. O imposto de renda, como é que funciona? Eu tenho meu imposto de renda, vou lá receber a minha restituição, de que forma que eu repasso? Isso, o imposto de renda hoje, a gente já sabe, ele pode ser repassado não para a pessoa física do próprio imposto, mas para uma instituição. Então você pode repassar lá mesmo pelo imposto de renda, você consegue essas informações, como repassar para a CD. E aí é de grande valor para a gente também esse repasse, né? Claro. Corrente do bem. A corrente do bem são aqueles cofrinhos famosos que giram por aí, estão em aeroportos, em farmácias, né? Aqui em Osasco tem bastante, a gente consegue distribuir bastante. E é a famosa moedinha que faz a corrente do bem, a moedinha que cai no cofrinho e que vira atendimento e que vira a captação de recurso. E aí a gente tem um determinado momento que nós recolhemos esses cofrinhos, né? Agradecemos aí os parceiros que permitem esses cofrinhos também a ficar nas instituições e também precisamos de voluntários, né? Uma coisa interessante que o voluntário nos ajuda muito nessa captação de recurso, né? Porque o voluntário também que está lá na CD, ele também traz coisas para a instituição e ele também vai lá recolher os cofrinhos. Falando desse tema de voluntário, como é que funciona o voluntariado? As pessoas vão lá, se inscrevem, é só chegar e mostrar habilidade, não é assim, tem um treinamento, até porque trabalha com um público específico. Sim. Como é que é? Como é que funciona? O voluntário, primeira coisa, ele precisa ter 4 horas semanais disponíveis, né? E ele vai buscar a CD, seja indo à CD, seja pelo telefone que eu passei, 3604-5150, 5140, onde ele vai colocar à disposição que ele tem. Olha, eu gostaria de trabalhar na CD, eu gostaria de ser voluntário tal dia, tantas horas, né? Lá, o voluntário, ele geralmente vai trabalhar numa função que não tem nada a ver com a formação profissional, a capacitação que ele está. Ele vai trabalhar naquilo que realmente nós estamos precisando, seja para ajudar na recepção dos pacientes, seja para ajudar no bazar, seja para ajudar lá com o agendamento. Tudo é importante. Não tem o que é mais, o que é menos. Tudo faz a CD funcionar. Ele não precisa ter nenhuma formação médica, nenhuma formação clínica. Não, de forma alguma. Ele precisa ter boa vontade. Boa vontade. Precisa ser uma pessoa de boa vontade. E nós precisamos sempre de voluntários. Sempre. Lembrando que os voluntários saem, os voluntários entram, né? São pessoas que às vezes contribuem por um tempo e depois elas não têm mais aquela disponibilidade. Então, sempre a gente está precisando. Então, se você tem um tempinho que você quer fazer uma boa ação, quer se sentir feliz, porque lá você vai se sentir feliz, tenho certeza. Com certeza. Você vá lá que nós estamos de braços abertos para te receber. A inscrição é só presencial, pode ser feita pelo site também ou não? Não, pelo site não, é presencial e pelo telefone eu aconselho a ligar para se informar melhor, porque respondendo o que você falou, tem uma capacitação para o voluntário, sim, tem um curso para ele entender o que é a CD, porque se você vai começar a ser voluntário no lugar, você precisa entender do lugar, né? Você precisa se apaixonar também pelo lugar, assim como a gente, né? É preciso estar lá no local para conhecer. Agora, quais são, você falou alguns tipos de trabalho que ele pode fazer lá, mas é importante que goste de pessoas, né? É importante que tenha um carinho, é importante que tenha um respeito com a pessoa que é deficiente para poder fazer um trabalho de excelência, não é isso? Não é só ter o tempo disponível. E tem a gestão das diferenças que a gente sempre fala, né? Que isso é o principal, né? É a gente se dar bem em qualquer lugar, né? A gente saber respeitar o próximo, independente de quem ele for. Então, o voluntário, hoje ele trabalha no bazar, amanhã a gente vai precisar da recepção e assim vai. Neste dia 21, o dia da luta nacional das pessoas com deficiência, qual é a principal mensagem que você quer deixar? Ou aquela cutucada, ou aquele olhar, eu penso dessa forma, o que você deixa de mensagem nesse dia 21 de setembro? Bom, eu queria deixar uma mensagem que é a seguinte: olhem para a CD como uma escola. Nós somos um centro de habilitação escola, porque lá o nosso objetivo maior, além de reabilitar o paciente, que é extremamente importante, mas é sim também ser formadores, é levar para a sociedade essa informação da pessoa com deficiência, a necessidade de acolhimento,
uma sociedade melhor, que se respeite mais e que esteja fundamentalmente de braços abertos para receber o retorno dessa pessoa na sociedade. Tá? Então eu acho que é isso. Quem está fora tem que ser parceiro de quem está dentro, porque quem está dentro um dia vai estar fora. Então essa é a minha mensagem. Muito obrigado, doutora. A gente agradece muito a sua presença aqui. Obrigada. Nossos votos para que a CD continue crescendo e ajudando muito mais pessoas. Para você que está em casa, não desligue, não saia daí. Daqui a pouco a gente vai ter a sessão ao vivo, direto do plenário Tiradentes. Para você que nos acompanha, muito obrigado, doutora, muito obrigado. Para você que está em casa, pense um pouquinho mais sobre essa questão do deficiente, de que forma você pode contribuir, pode ser voluntário, ligue lá na ACD, Daniela vai te receber lá com muito carinho, tenho certeza. Muito obrigado, até a próxima semana. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês, foi um prazer.